Fala, meu querido aluno! Hoje vamos estudar sobre o descritor 2. Vamos nos preparar aí para a nossa avaliação externa. Descritor 2. Identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais e tridimensionais, relacionando com as suas planificações. Atenção, atenção! Eu preciso entender o que são as figuras bidimensionais e as figuras tridimensionais e para as tridimensionais, entender as suas planificações. Figuras bidimensionais, figuras que possuem duas dimensões, são elas, ou são eles, quadrado, retângulo, triângulos, losango, trapézio. Geralmente são as figuras que mais aparecem aí, figuras bidimensionais, tá bom? Tridimensionais, nós vamos comentar aqui alguns prismas, pirâmides, cilindros, cones e ver as suas planificações, ok? Então, esse é o descritor 2. Vamos começar aqui com a planificação de alguns sólidos geométricos que caem bastante. Você precisa está por dentro, tá bom? De cada um deles. Ó, eu coloquei o cubo, paralelepípedo, prisma, pirâmide, cilindro e cone, tá? Vamos a algumas dicas interessantes para vocês. Fica atento na planificação do cubo. O cubo, ele é um bloco retangular. Anota aí, ele é um bloco retangular. E ele tem 6 faces. Geralmente a planificação dele é nesse formato tipo de cruz, mas existem outros formatos que a gente pode ver ao longo da aula. O paralelepípedo, ele é mais esticadinho, né? Lembra uma caixa de sapato, 6 faces também. Geralmente essa é a planificação do paralelepípedo. Observação que no cubo ele é composto de 6 quadrados. Aqui eu tenho o nosso paralelepípedo, que também é um bloco retangular. O cubo e o paralelepípedo são exemplos de bloco retangular. Então pode ser que a questão peça bloco retangular. Então o cubo e o paralelepípedo são tipos de bloco retangular. Formado aqui por 4 retângulos, 2 quadrados, ou dependendo aqui, 2 mais 2 retângulos. Prisma. Professor, qual a diferença de prisma para pirâmide? Pirâmide, meu querido, só tem uma base. Professor, e o prisma? O prisma tem 2 bases. Tá bom? Então, o prisma tem 2 bases, mas não tem curva. E a pirâmide só tem apenas uma base, também não tem curvas. E aí, quando você identificar um prisma, ele tem a base de cima e a base de baixo, e a pirâmide somente a base de baixo, ok? E legal é dar um nome para os prismas. Se a base dele for um hexágono, ou seja, uma forma geométrica de 6 lados, aí você completa, prisma hexagonal, porque a base é um hexágono. Por exemplo, um prisma que a base é triangular. Prisma triangular, ou então prisma de base triangular. Pode ser que apareça uma dessas duas frases ou palavras. Planificação da pirâmide. Qual é o nome dessa pirâmide? Ah, professor, a pirâmide quadrangular. Beleza, a base é um quadrado. Professor, e se aparecer uma pirâmide que a base é um pentágono? Adivinha? Pirâmide pentagonal. Beleza, tá bom? Então é interessante que essa pirâmide quadrangular, ela é composta de um quadrado e quantos triângulos? 4 triângulos. 1, 2, 3, 4 triângulos, certo? Então pode ser que a questão dê a forma, o sólido geométrico e diga lá, essa pirâmide quadrangular é composta de que figuras geométricas planas? Opa, um quadrado e 4 triângulos, no caso da pirâmide quadrangular. E se fosse esse prisma hexagonal? Você ia marcar o quê? São 2 hexágonos. 2 hexágonos. E eu tenho aqui quantos retângulos? 1, 2,
3, 4, 5, 6 retângulos. Beleza? E agora nós temos o corpo redondo, que elas têm curvas. É o cilindro e o cone. Ah, professor, o cilindro então é um prisma porque tem duas bases. Não, porque cilindro tem curvas e prisma não. Cuidado, hein? E o cilindro é formado de 2 círculos e um retângulo. Fica de olho nisso, tá bom? E o cone, uma questão legal sobre o cone é que esse círculo ele pode aparecer aqui na lateral, tá bom? Fica atento a isso, ok? Ah, professor, isso aqui é um triângulo. Não, meu querido, isso aqui não é um triângulo. Aqui eu posso botar um arco, tá? Mas ele não é um triângulo, ok? O aluno na emoção, ah, você é uma pirâmide porque só tem uma base. Não, meu querido, pirâmide não tem curvas. Esse aqui tem curva, então não pode. Então fica atento à planificação, tá bom? E aí, legal ainda na planificação, fica atento, porque pode cair uma questão de dado. O dado tem 6 faces e tem do número 1 até o 6. Qual é a dica de ouro? A dica de ouro é que a soma das faces opostas de um dado de 6 faces é igual a 7. Olha que legal. Por exemplo, o 5, que é o oposto, esses dois lados que são opostos, 5 mais 2 é 7. Ou então, o 3 e o 4 são opostos, 4 mais 3, 7 também, olha só que legal. E o 1, que é o oposto ao 6, 1 mais 6, 7. Bacana, né? Ah, professor, então quer dizer que num dado desse tradicional, a soma das fases opostas é sempre igual a 7? Sim. Se for um dado tradicional de 1 a 6, sim. Ok? Então, fique atento a esse detalhe. Sempre alternando, ó, 5, então o oposto dele é o que está do lado? Não, ó. Aqui está o 5, então o oposto dele passa uma face, é a próxima. Ó, esses são opostos, esse com esse é oposto, esse com esse oposto. E a soma tem que dar 7. Fique de olho. Aqui, novamente, eu mostrei aqui do dado. Então, a gente pode avançar. Coloquei aqui alguns modelos de como o cubo pode vir planificado. Modelo 1, 2 e 3. Esse aqui, geralmente, é o comum. O tradicional. A planificação. Sempre com 6 faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu coloquei aqui umas notas musicais. A gente vê como eles são opostos, ó. Observe que nesse formato modelo 2, aqui eles são opostos, as faces. Aqui, ó, também são opostos. E sobrou esse e esse, essas duas faces que também são opostas. Fique de olho, sempre alternando. Assim também no modelo 3, sempre alternando, ó. Vejam só. Uma face é a próxima, então são faces opostas. Essa e essa também sobrou as duas. Então, esses 3 modelos aí geralmente caem na planificação de um cubo. Ok, pegou a ideia? Vamos lá, vamos praticar. Exercício 1, meu querido. Aqui tem o nosso contexto. Eu tenho 3 sólidos geométricos planificados. Se você já dominou a planificação do sólido geométrico, fica mais fácil. Esse carinha aqui é quem? Ah, esse carinha aqui é o cilindro. Opa, tem cilindro aqui, tem cilindro aqui, cilindro aqui. Então não é a letra B e muito menos a letra C. Beleza? Vai eliminando. Sobre o A, D e E. Agora, opa, professor, lembrei. 2 faces. 1, 2. Prisma, meu amigo. E aí, você repara que a base, você vai, ó, discretamente contar os lados. 1, 2, 3, 4, 5. Prisma pentagonal. E aí você vai, cadê o prisma pentagonal? Prisma, faltou o S aqui, né? Prismas de base pentagonal. Opa, letra A tá no páreo. D,
Tronco de pirâmide. Não, isso aqui não é tronco de pirâmide. Letra E, prisma. Ixi, só falou prisma, então por enquanto tá no caminho, mas a letra A, ela tá mais completa, porque ele falou prisma de base pentagonal, e a base dele é pentagonal. Então, tá entre A e E. E o último, é isso aí. Acertou. Quem pensou logo. É uma pirâmide de que base, professor? Olha a base dela bem aqui, ó. Pirâmide de base triangular. E aí, ó, repare que a letra E tá errada. Tronco de cone, não é tronco de cone, é uma pirâmide. Aqui só falou pirâmide, mas tá certo. Mas ele podia ter colocado pirâmide de base triangular. Aí uma questão pedia assim, a pirâmide de base triangular ela é composta de quais formas geométricas? Ou quantas formas geométricas você vai colocar? 4 formas geométricas, no caso aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 4 triângulos, ok? E nesse prisma pentagonal, 2 pentágonos e 5 retângulos. E no cilindro, como nós já comentamos, 2 círculos e 1 retângulo, ok? Exercício 2. Olha que legal, uma questão do Enem. E aí observe que tem uma parte mais escura e uma parte mais clara. E elas são opostas. E aí tu vai lá, ó. Todas têm 6 faces. Beleza. Mas repara que um não é. Um tá do lado do outro. Não pode estar um do lado do outro. Porque eles são opostos aqui, ó. O 5. Aí eu não pode ficar desconfiado. Mas aí você percebe que essa face ela é oposta a essa. E não aqui. Então, tá errado. Aqui o 2 está muito longe. Pulou 2 faces. Então não é. E o 3, que é o gabarito correto, beleza. Olha só. Passar um aqui, ó, uma face, e eles são opostos. O gabarito já está até circulado aqui. É o item 3. E o item 4 está errado porque a face oposta desse carinha aqui, ó, é esse, ó. 1 é oposto a 2. Tá? Então, estaria errado aqui. Esse carinha aqui, eu vou chamar de 3, seria oposto a esse aqui, 4. Só um exemplo, tá? Só um modelo aqui para a gente entender. Então, opção certa, item 3. Chegando já na parte final da nossa aula, mais uma questão legal. Imagine que o cubo tenha montado, nesse caso, a face oposta a B. Quem é o oposto a B? Não pode ser A nem C, tá um do lado do outro. Então você já sabe que é B e D. Pulou uma face, ó, alternou. Então B é oposto a D. Letra C, de boa. E nossa última questão, ele vai te dar um contexto. Aqui é um prisma de base, o que é? Isso, acertou quem falou triangular, aqui ó, triângulo em cima, triângulo embaixo. As figuras que Marina precisa recortar são no mínimo, vamos lá. Quais são as formas geométricas aqui? Opa, professor, já sei, tem 2 triângulos, ó, não é mais a letra A, nem B, que só fala um triângulo em cada. E tem quantos retângulos? Tome muito cuidado, dica de ouro para fechar nossa aula. No prisma, se a base é olha para a base, se a base é um triângulo, ele vai me dizer quantas faces laterais tem o sólido geométrico. Exemplo, a base é um triângulo, então as faces laterais automaticamente são 3, porque o triângulo tem 3 lados, então as faces laterais são 3. 3 o quê? 3 retângulos. Letra D. Professor, se fosse um prisma de base hexagonal, fosse 6 aqui, 6 embaixo. Então, se a base fosse hexagonal, então quer dizer que as faces laterais também seriam quantas? Adivinha? 6, isso mesmo, 6 retângulos. Professor, se fosse um prisma de base pentagonal, adivinha? As faces laterais seriam quantas? 5, isso, 5 retângulos, ok? E aqui, galera, a gente fecha a nossa aula do descritor 2. Até a próxima!